Olá! A gente está em mais um episódio do nosso podcast lá no exterior. Eu sou Carol Miyazaki, estou aqui com minha mana. Fala, Dodson. E a gente estava aqui batendo nossa prosa, né? Como sempre. A gente sempre proseia bastante antes de começar a gravar. A gente vai conectando um assunto no outro. E vai refletindo, né, sobre tantas coisas. E a gente chegou num assunto bem interessante, né, mano? Pode falar um pouquinho? Sim, sim, eu acho que a gente acredita muito que as prosas, né, sobre o que a gente pensa e sente, acaba trazendo a gente para o presente, né? Acaba fazendo com que a gente observe o nosso presente, o que a gente tem nesse aqui e agora, que a gente tem tanta dificuldade de ficar nesse aqui e agora, né? E a gente, pelo menos eu nos meus atendimentos, percebo que as pessoas têm dificuldade nessa essa coisa da ansiedade, né? Ou por conta de um excesso de passado, ou por conta de um excesso de futuro, as pessoas têm a tendência aí a não fazer um pit stop aqui no presente para dar uma olhada para ver o que está construindo, o que não está construindo, o que já foi, o que pode vir. Tem super dificuldade, né? E aí a gente conversando, né, aí no nosso esquenta, no nosso pré-podcast, ah, a gente entendeu aí que quando a gente sai do Brasil para morar em outro lugar, naturalmente, a gente está no futuro, né? Naturalmente, a gente está. Tem duas vertentes aí que eu vejo, né? A gente sai carregada de futuro, porque a gente sai querendo um futuro melhor, seja baseado no financeiro, seja baseado na segurança, seja baseada nos estudos, no conhecimento. É sempre para um futuro, né? Esse movimento de sair do Brasil e ir para outro país, é sempre visando um futuro. E aí, quando você chega nesse novo, né, no exterior, tem outra vertente aí outra pegadinha que pode deixar a gente fora do presente também, que é esse excesso de saudade do que ficou, né? Então, você tá fora do Brasil, tá no exterior, mas está trabalhando para conquistar algo no futuro e em dor por conta de um passado, muitas vezes. E aí, o que sobra do presente, né? Coitado do presente, gente. O que fica aqui no presente, né? É porque a nossa energia está, né, onde o nosso pensamento consegue estar também. E se o nosso pensamento não está aqui e agora, nesse momento presente, fica difícil a gente conseguir construir algo consciente e saudável, né, mana? Com certeza. A gente fica fragmentado, né? E eu percebo que na minha história eu vim para cá tanto pensando no que poderia ser, como poderia acontecer. E quando eu cheguei aqui, aí houve a separação minha, né, do meu relacionamento, que eu fiquei assim, e agora? Aí que eu tive que voltar para esse momento presente. E agora? O que que eu vou fazer? E eu acredito que as pessoas vêm com esses planos do futuro. Eu vou fazer isso, eu vou juntar dinheiro. Aqui no Japão, não sei, nos Estados Unidos. Eu falo assim que é uma brincadeira da regra dos 3 ou 5 anos. Porque as pessoas falam, ou vou ficar 3 ou vou ficar 5 e vou embora. Ou tem gente que vai e vem para cá, para falando aberto mesmo para vou ficar para morar, quero ir para morar e ficar tempo indeterminado. Mas muitas pessoas, assim como eu, pensei, vou ficar uns 3, 5 anos, juntar uma graninha e eu vou vazar para o Brasil de novo, vou embora. Então, eu percebo que tem muitas coisas que acontecem, a gente vai se fragmentando tanto com esse excesso de futuro ou excesso de passado, que chega alguma coisa, acontece alguma coisa na nossa vida para nos dar esse tranco, nos dar essa chamada de atenção, e podem, para mim, eu acredito, não sei se para você pode ser, eu imagino que sim, né? Esses pequenos sinais que a vida vai dando, que a vida sempre vai dando sinais, mas conforme a gente não vai atendendo esses sinais, percebendo, estando presente, porque a gente está tanto ou lá no futuro, ou no passado, ou em ambos, que precisa de um movimento energético mais impactante para a gente nos
nos perceber aqui e agora. E o meu presente, naquela época, o meu presente estava, tipo, sabe aqueles presentes todo... Sabe quando a gente compra, tipo, um bolo e vai andar de carro ou de carroça e o bolo chega todo ferrado? O meu presente estava daquele jeito e eu não estava percebendo. Então, eu acredito que a vida vai dando sinais, a gente não vai realmente percebendo, e aí tem que acontecer algo quando a gente está tão nesses excessos para nos trazer de volta, para nos dizer, e aí, com o que que você vai fazer com esse momento, porque só existe agora. Eu acredito que a grande questão que faz com que a gente fique aí fragmentado, como você bem trouxe, e não consiga lidar com esse agora, que fica aí esse bolo todo despedaçado, né? E a gente perdido sem saber o que que faz, como que reconstrói, né? Como que reconstitui a forma, é justamente porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Então, quando a gente tem algumas emoções que a gente não sabe lidar, porque a gente não foi treinado para isso, né? Então a gente foi treinado, inclusive, para abafar as informações, não pode, né? Tá com raiva, não pode falar que tá com raiva, tá triste, faz alguma coisa para se alegrar. A gente não se permite sentir as informações nesse presente. E aí, o que que a gente, né, faz? A gente evade o presente, evacua o presente e vai para algum outro lugar que não tenha essa dor. Se tem um passado que foi mais gostoso, porque eu estava lá no Brasil com as pessoas que eu amo, a minha memória, né, o meu pensamento vai sempre nessa memória. Se tem um futuro que é super diferente do que eu estou vivendo hoje, que é muito que eu consigo vislumbrar algo bom, eu vou ficar nesse futuro aí, querendo chegar nesse futuro, pelo menos, né, como se eu estivesse andando sem sair do lugar. E acho que o grande X da questão é quando a gente consegue, pelo menos, dar o passo para entender o que que a gente está sentindo, né, mano? Pelo menos dar o passo para ficar face a face com as nossas emoções e trabalhar com elas ao invés de fingir que elas não estão ali, Com né? certeza. Acho que é desse ponto aí que a gente parte para conversar sobre alguma coisa real, né? Do que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e como está sentindo, e começar a lidar com isso. Nossa, esse é um ponto muito importante, a gente perceber o que que a gente está sentindo, a gente se dar vazão para as vozes internas que existem dentro da gente, mesmo que sejam desconfortáveis, mesmo que cause uma primeira impressão de repulsa, porque a gente naturalmente não gosta de sentir dor, a maioria, eu não posso falar todos, né? Porque tem gente que gosta de sentir dor e tá tudo bem. Tá tudo bem assim, né? Então, é importante realmente a gente estar presente, aberto e não continuar abafando, porque eu imagino assim que é como se fosse uma panela de pressão. Cada vez que a gente não olha para isso, essa panela vai pegando mais pressão e uma hora ela pode explodir. Uma hora pode vir, por exemplo, que eu não sei se aí é muito comum, mano, as pessoas terem surtos. Aqui no Japão é muito comum isso. As pessoas surtarem, as pessoas se suicidarem. Então, chega num lugar tão grande, de tanta, né, de tanto impacto, porque não teve esse momento de eu vou me abrir para isso que eu estou sentindo. Deixa eu olhar para isso, mesmo que eu não entenda, deixa eu sentir, às vezes, esse choro, essa dor que eu estou sentindo. Para mim, o começo realmente de tudo é você se permitir sentir, por mais que você não entenda. Porque senão a gente sempre vai tentar burlar o nosso sistema, mas de uma forma que nos prejudique. Porque daí é o que você falou. Tá triste? Ah, eu vou ficar feliz porque eu não posso ficar triste. E aí eu vou pensar uma coisa feliz, e aí eu vou pensar positivo, porque eu não aguento isso. Eu vou ficar pensando positivo, good vibes, falando gratiluz, gratidão, e não tem essa frequência real, não tá sentindo. E aí prejudica o próprio sistema.
Eu acho que a chave para a gente fazer uma mudança real na nossa vida, para fazer essa integração completa, começa no se permitir sentir. O que que você acha? O que que você pensa sobre isso, mano? Sim, o permitir sentir, só que é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Porque esse sentir, ele foi muito. é, Como que eu vou dizer isso, gente? Eu penso que ele foi muito colocado como uma conotação de fraqueza, né? Sentir tristeza é fraqueza, sentir raiva é pecado. Ele foi colocado como numa prateleira muito negativa. E aí muita gente, às vezes, até quer fazer esse movimento, mas não consegue, Sim, porque o sistema já aprendeu o caminho do burlar, já aprendeu o caminho de abafar, já aprendeu o caminho de se esquivar, que aí esquiva, 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 mas em algum momento isso explode, numa forma de depressão, numa forma de síndrome do pânico, numa forma, né? Sempre explode de alguma forma. E aí, quando explode, fica mais difícil de trabalhar com isso de uma maneira mais intelectualizada, e aí precisa realmente, às vezes, partir para um tratamento como manoterapeuta, por exemplo, que é o que a gente faz, que trabalha justamente, né, tem as técnicas justamente para trabalhar nesses pontos, desarmando bomba, né, desarmando a bomba relógio que aciona aí, ou que está prestes a acionar a qualquer momento, de uma maneira mais agressiva. E aí a gente não sabe lidar, às vezes, e a gente criou um mecanismo de defesa que a gente não sabe desarmar a bomba sozinha, né? Eu não consegui. Se alguém conseguiu aí algum dia desarmar essa bomba sozinha, conta pra gente. Então, assim, para desarmar as minhas bombas, né, a gente sempre precisa do auxílio de um tratamento energético espiritual, porque aí já formou um monte de bloqueio energético e a gente não consegue, às vezes, desfazer esses bloqueios energéticos sem ter a ferramenta correta, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é essa percepção de que é necessário lidar com as emoções, é necessário dar vazão para as emoções, mas também é necessário você ter um respaldo para trabalhar com essas emoções, porque não basta só sentir, você precisa aprender a função dela, né? Não é não sentir, é entender a função. Quando você entende a função, porque tudo que a gente sente tem uma função, né, mano? A tristeza, a alegria, a raiva, a inveja, tudo que a gente sente e produz dentro da gente tem uma função. Se tá ali, tem uma função. Então, não é sobre não sentir ou não produzir, mas é sobre aprender a lidar com aquilo e entendendo qual é a função daquilo no meu sistema hoje. O que que isso está querendo me dizer hoje, né? Para que eu trabalhe o que está me deixando presa lá no passado, ou trabalho o que está me levando lá com excesso de futuro, né? com certeza. A gente vai aprendendo, até é interessante, porque eu estou numa parte do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre impotência aprendida. E fala sobre um estudo que aconteceu, acho que em 1940, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o ano, em que um cachorro, aí eu fiquei morrendo de dó, eu não gosto dessas coisas, mas eu entendo a função, eu entendi o porquê, o motivo, né? E o que trouxe isso como resultado, que colocaram um cachorro dentro de uma gaiola e do lado direito sempre dava choque no chão, né, na parte do chão, de baixo de base da gaiola. Então o cachorro sempre ficava do lado esquerdo, ele não se atrevia quando ele tomou choque a primeira vez, segunda ele já ficou já do lado esquerdo. E aí depois eles mudaram, colocaram do lado esquerdo, então o cachorro aprendeu logo pro lado direito. E aí a terceira forma foi dar pequenos choques em várias partes sem aleatórias do como falar, da gaiola. E nesse momento o cachorro ele ficou super, super agoniado, apavorado, porque ele não sabia como, porque ele já estava esperando o choque do lado direito ou do lado esquerdo. Depois disso,
Depois de um tempo, o cachorro acabou, vamos assim dizer, se contentando, acostumando, e ele acabou deitando num lugar, e mesmo tomando choque, ele continuou deitado nesse lugar. E aí o quarto movimento que eles fizeram foi abrir a gaiola, e a gente pensaria, né, de primeiro, o cachorro vai fugir, mas o cachorro não, ele ficou lá. E aí fala sobre a impotência aprendida. Aí eu lembrei, eu conectei também como fala, com o pessoal, às vezes já pode ter visto, não sei se você já viu, mano, no Instagram, tem dois vídeos, eu acho que eles são bem antigos. Um, que a mulher finge que vai laçar o cavalo, e ela não tem nada na mão, e ela finge, faz os movimentos, e o cavalo vai andando com ela, e o outro é o outro cavalo, um outro vídeo, que a mulher pega, laça ele, né? Coloca, acho que fala, não é sela é atrás aqui, o freio, né? No rosto dele, e amarra ele numa cadeira de plástico, e ele fica parado ali, ele não sai. E aí, para mim, vai muito de encontro esses exemplos com o que a gente vai passando na vida, né? Com como que fala, essas situações que às vezes a gente nem acha que tem conexão, mas tem, que vão nos dando internamente informações de que você não vai conseguir, que a vida é assim mesmo, que a gente sempre traz aqui a vida é assim mesmo, que demonstrar a tristeza é ser fraco. Então a gente vai criando uma casca grossa, que a gente pode também chamar das coraças, né? Vai criando isso, e aí, por mais que sente lá dentro, não consegue acessar, que é o que você estava falando, não é? É isso. Sim, e isso, esses exemplos que você trouxe só demonstram o quanto nós somos condicionáveis, né? A gente se condiciona dentro de uma condição, bem redundante, dentro de alguma condição que a gente se acostuma, né? E aí a gente às vezes não consegue vislumbrar que existem outras possibilidades, né? Então, quantas vezes a gente não fica no mesmo lugar, não tá Exatamente. bom, mas a gente já acostumou com aquilo e a gente se acostuma com o ruim e acha que a vida é assim mesmo e permanece naquele ruim, nem levanta o olhinho assim para olhar para o lado para ver se tem alguma outra opção, alguma outra possibilidade de fazer alguma outra coisa, porque parece que se a gente se submete a alguma situação que faz com que a gente sofra, e aí a gente acostuma com aquela dor, a gente fica ali mesmo, porque você não quer passar pela dor de novo, né? Então, parece que sair daquela situação que tá ruim, mas eu já acostumei com a dor, tá tudo bem já, porque aqui eu sobrevivi, então eu vou ficar aqui, porque eu não quero me submeter novamente a outras condições, doer de novo, que até eu acostumar de novo, né? E aí a gente vai condicionando o nosso sistema a trabalhar com a dor, né? Com certeza, eu falo assim que a gente fica muito familiarizado com tudo aquilo. E aí entra novamente, a vida é assim. Então a gente vai criando essa relação de costume. E uma coisa que eu preciso dizer, que é uma coisa que sempre aparece nos meus atendimentos com os meus clientes, que sempre aparece essa palavra. Eu tô acostumada. E eu digo para os meus clientes, eu posso acostumar com um espinho na bunda ou com o braço quebrado, mas isso não significa que isso seja natural. Então, é algo que eu sempre dou de exemplo. Eu posso me acostumar que tá doendo, eu tô com um espinho na bunda ou em qualquer lugar, ou com o braço quebrado, eu posso acostumar com aquela dor, mas isso não significa que é porque eu percebo assim, nos meus clientes, quando chegam e falam do costume, eles conectam com algo natural. Porque ainda está muito. O significante de normal e natural é igual, mas não, natural é natural de fluídico e normal é algo que a gente colocou uma norma, normalizou. Então a gente pode normalizar. Você que é boa eu tô vendo que você tá coisa. Você é boa dos arquétipos, dos significantes, dos significados. Então, eu percebo que a gente acaba normalizando uma dor, normalizando que não demonstrar emoção é sinal de ser forte. Muito pelo contrário, precisa ser. Eu até postei um Reels falando que tem que ser muito forte para lidar com as próprias loucuras. Tem que ser muito forte para olhar para dentro. Que isso é ser forte, é ser corajoso de enfrentar.
não gosto muito dessa palavra enfrentamento, porque parece guerra, mas assim, de olhar, de se abrir para mergulhar dentro de si. Para mim é totalmente diferente ser fraco. Então, é muito interessante que quando a gente vai em busca do que a gente está falando, né, de olhar para dentro, de perceber que tá, esse negócio que eu estou familiarizado não significa que é natural, e se abrir para essa possibilidade, é aí que a gente pode passar pelo processo de sentir tudo que a gente precisa sentir, né? Tudo que estava ali abafado, para a gente poder compreender, para a gente poder olhar para aquilo, ressignificar aquela, por exemplo, a tristeza, a raiva, ou qualquer outra coisa existente dentro da gente, e aprender a usar a função, né, mano? Porque uma coisa que eu faço, assim, dentro das minhas sessões de terapia, eu sou uma pessoa que você já sabe, para você não é novidade, mas para as pessoas que estão escutando, pode ser que seja, que eu sou uma pessoa que sou muito inconformada. E eu achava essa palavra muito feia. Ai, inconformação. Ai, como uma pessoa inconformada é feia. E ainda eu estou trabalhando essa inconformação dentro das minhas sessões de psicanálise. E eu percebo como que já mudou a minha forma de me relacionar com essa inconformação. Que eu não me conformo com qualquer situação. E olha que bom! Que maravilha! Mas como que eu uso essa inconformação que ainda estou tropeços, estou escorregando e faz parte, já aceitei assim, porque é uma vida inteira negando, é uma vida inteira olhando com os olhos ruins para essa inconformação. Então, eu estou aprendendo ainda como se eu estivesse aprendendo a andar de bicicleta com essa minha inconformação, para usar ela de uma forma assertiva. Então, não é a informação em si que eu queria dizer para vocês que estão nos escutando, que é o que a Amanda também está trazendo. Não é a informação em si, mas a forma como a gente usa isso, né? A função que ela tem, né, mano? Sim, e você falou uma palavra que acendeu uma luzinha aqui, que é a gente se familiariza com as coisas. E aí não dá para não abrir a vertente da ancestralidade quando a gente fala, né? Quando eu me familiarizo com alguma coisa, é porque está nessa vertente familiar, né? Se aquilo é conhecido, é familiar para mim, é porque a base veio, né? A informação veio dessa base. Então, começa a prestar atenção em tudo que você fala que você está familiarizado, né? Porque às vezes isso está te condicionando a um comportamento que vem dessa ancestralidade, que foi assim porque precisou ser assim, eles precisaram ser fortes, que não dava tempo deles sentarem, chorarem, tentarem sentirem o que a raiva, a inveja estava dizendo para eles, que eles tinham ali, né, que serem fortes, entre aspas, para produzir as outras gerações que viriam, que, né, somos nós aí. E não dava tempo, só que isso, né, tá mudando, né, a gente, justamente porque eles não tiveram essa possibilidade, né, eles precisaram condicionar ali o comportamento para sobreviver em algum momento, justamente porque eles tiveram esse comportamento que a gente tem condições hoje de trabalhar com as nossas emoções e trazê-las para jogo, né? Não normalizar tudo, condicionar tudo e seguir repetindo um padrão, né, familiar, né? Não se familiarizar, não trazer essa familiaridade toda. E eu não estou dizendo que não seremos iguais aos nossos familiares ancestrais, mas que a gente pode melhorar isso, né? Eles não tiveram, às vezes, a possibilidade de trabalhar com as emoções, mas a gente tem, né? A gente tem um monte de gente fazendo trabalhos lindos na terapia, né? Na terapia, você somos uma delas, né? Vamos usar o nosso Sim, orgulho pesado. vou botar sardinha para o nosso lado, sim. Eu sou suspeita para falar, mas eu falo assim mesmo. Tanto em grupo quanto individual, né? Então, assim, sem condenar a emoção, sem condenar os sentimentos, sem condenar o comportamento, mas entendendo qual é a função dele para que você consiga usar bem usado. Eu acho que não é sobre não sentir ou deixar de sentir ou normalizar, mas é sobre você entender a função para saber como usar.
E aí que tá o valor, né? E aí que a gente pode ser inteiro, né? A gente pode realmente ser íntegro, porque daí a gente vai pegando esses pedacinhos nossos, vai ressignificando o nosso olhar, vai aprendendo a usar e vai transformando isso realmente em uma potência, porque já é uma potência, em uma potência assertiva, né? Porque daí vai. Eu não gosto muito de acerto e erro, mas para as coisas ir mais fluindo, para a gente ser mais feliz, né? Então, é isso. Se você fez, se para vocês que escutaram, né, fez sentido, comenta aqui com a gente se alguma coisa te acendeu aí, se alguma coisa não fez sentido, se você não entendeu também. Comenta aqui com a gente, né, mana? É tão bom a gente poder saber de vocês, ter essa troca. A gente quer muito ter essa troca com vocês. A gente faz com o maior carinho esse podcast para vocês que moram fora, para vocês que já moraram fora, para vocês que estão aí para morar para fora. Olha, se a gente tivesse um podcast antes de morar fora do Brasil, aí ia ser um bálsamo, uma bênção, né? Vocês são muito privilegiados, viu? Vou falar com orgulho muito bem usado, porque olha, tem muito valor aqui, tem muito ouro, que nem esse dourado aí puro que tá atrás da Mana Paula, que a bicha gosta de um dourado que nem eu tenho aqui atrás. Até aqui, ó. Adoro um dourado, adoro o ouro, Inxalá. E é para isso que a gente está aqui, né? Para olhar essas preciosidades que existem dentro da gente, né? Para a gente enxergar valor em coisas que a gente não enxergava. E a gente está deixando aí de lado, mas tem uma ferramenta aí incrível para poder, que são essas partes nossas, para poder fazer algum movimento, para ser utilizada. E a gente está ali deixando as traças, né, mano? Nossa, verdade. Depois que eu comecei a fazer mapa de Odô, mano, eu vejo o quanto de recursos que a gente tem dentro da gente e que a gente não sabe usar, né? A leitura, e pior, né? Além de não saber usar, às vezes a nossa leitura é muito negativa, assim como você tinha essa leitura negativa da inconformação, mas que ela tem uma baita função no seu sistema de provocar o movimento do progresso, né? Então, assim, e aí, quando a gente condena, a gente não usa, e aí a gente patina, né? Fica, não sai do lugar, não flui na vida. Então, é mais do que entender, né? Mais do que deixar essa coisa reverberar, é entender a função dela, porque quando a gente entende a função, a gente consegue usar bem usado, né? Com certeza. E fala para o pessoal o que que é mapa de outubro. Ah, é. Bom, mapa de Odu bom, Odologia é o caminho de destino, né? Então, através da data de nascimento da gente, baseada na mitologia iorubá, né? Nos mitos que vêm lá do Iorubá, a gente consegue entender o nosso caminho de destino, quais são as frequências que passam pelo nosso caminho de destino aqui na Terra. Então, essa inconformação que você condena faz parte do seu caminho. Não dá para não ter a inconformação, porque a gente fica brigando com a informação, né? Não quero sentir isso. Não... Ou tem um temperamento mais fogo, que nem é o seu caso também, né? Mas tem um temperamento mais fogo, e aí não quero ser brava, quero ser boazinha. E aí a gente vai deixando de ser a gente, né? A gente fica brigando com os recursos porque a gente enxerga eles como os vilões da nossa manifestação e não são. Então, quanto mais o mapa de Odu traz esse olhar é, menos condenatório, aliás, zero condenatório, que vai provocando aceitação, né, de dos recursos que você trouxe para ser a Carol, por exemplo, né? É incrível, porque a gente tendo isso, a gente tem um mapa da nossa história, no sentido de esse caminho eu vou passar mesmo, não adianta eu querer passar pelo caminho da Mana Paula, que é diferente do meu, porque a gente é diferente. Então a gente vai, vocês vão encaixando, né? Você que faz o mapa de Odô, você vai encaixando o temperamento, o mapa ali com a pessoa, e aí você vai dando todo esse direcionamento. É um direcionamento manifestado no mapa de Odô desse caminho. E quando a gente, que nem você falou, quando a gente sabe esses recursos, gente, aprende a usar, fica tão mais fácil. Oh, meu Fica Deus, gostoso. facilita. Olha o seu olhar para a inconformação hoje, né? Logo que você vai sentir na inconformação, você olha para ela e entende o que ela está querendo te dizer e faz. Olha que gostoso.
E faz o que ela É está pedindo para você fazer, né? Mudar que ela está, o olhar que ela está propondo ali para aquilo que te gerou em conformação. bem isso. Para mim, a informação vem para o progresso mesmo. E aí eu não conseguia ver isso. Aí eu falava, nossa, tem que ser uma pessoa mais conformada. Ai, tem que agradecer. Que agradecer que nada, eu não quero isso na minha vida. E aí, que lindo, né? Poder hoje falar dessa leveza, dando risada. É lógico, como eu falei, ainda patino muito, mas, gente, eu progredi muito. E para mim, é essa imersão psicanalítica, junto também com o mapa de Odu, que me ajudou e me ajuda, porque sempre essa lindeza aqui, também a irmã dela sempre me deu um apoio com o mapa. Então, se você puder, faça o mapa de Odu, faça a psicanálise, faça o manoterapeuta, né? A gente faz os atendimentos individuais e também em grupo, que nem a Mana Paula falou. A gente vai deixar aqui embaixo o nosso Instagram, você pode entrar em contato comigo ou com a Mana Paula se você quiser fazer o tratamento o acompanhamento psicanalítico em grupo ou individual, ver com quem você mais se conecta aqui, né, Mana? E aí o mapa de Odô é só com ela por enquanto. E a gente está aí trazendo um projeto juntas aí para o final do ano. Aguardem, que um produto justamente voltado para vocês que moram fora do Brasil, moram aí no exterior, seja em qual parte for, trazendo aí um pouco mais de autoconhecimento, mais focado em vocês. Aguardem. Aguardem. Foi muito bom, Mana, estar aqui com você como sempre. É uma honra, uma delícia. Mexe muito com o meu prazer estar aqui com você. Sempre quando eu estou com você, eu sinto um prazer muito grande de estar com você. E com vocês, Sim, que estão nos escutando. porque é recíproco. Sente daqui para lá e de lá para cá. Que gostoso. Delícia. Ai. Então a gente vai encerrando por aqui, né? É isso, Grande gente. beijo. Um beijo, até o próximo.